Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. A escola pública é o cemitério de cientistas que ainda não nasceram. Nossa, essa é uma daquelas frases que a pessoa escuta e precisa, sabe, dar uma pausa para respirar. Tem um peso enorme. Com certeza. E para quem está ouvindo este nosso mergulho profundo agora e nos enviou essas fontes incríveis, olha, a intuição de que tinha algo denso aí estava certíssima. O buraco é muito mais embaixo. Não é só mais um debate genérico. Exato. A missão da nossa análise hoje não é ficar num debate clichê entre ciência e religião, mas sim expor uma engrenagem invisível no nosso sistema educacional. A proposta, que é trazida pelo autor desse ensaio central, é que a sala de aula não está funcionando como um berçário de ideias, né? Mas sim como um filtro silencioso. E quem propõe essa desconstrução incômoda é o Jorge Guerra Pires. O material que a gente está destrinchando hoje vem de alguém que conhece a máquina acadêmica por dentro, sabe? Sim, ele tem bagagem para falar disso. Muita bagagem. Ele é um PhD em bioinformática, tem uma trajetória pesada de pesquisa em instituições como a USP e a Fiocruz, e até passagens por universidades lá fora, na Itália, na Polônia. Mas, num determinado momento dessa jornada, ele decidiu meio que dar uma guinada e deixar a carreira acadêmica tradicional de lado. O foco dele passou a ser a escrita independente. Ele começou a unir biologia, matemática, programação e, juntou tudo isso com crítica social e filosofia. Uma mistura super interessante. Demais. E o que as fontes nos mostram é um mapeamento minucioso de como esse sistema educacional acaba afastando jovens talentos da ciência e faz isso sobre um disfarce extremamente palatável, a tal da neutralidade escolar. Ah, a famosa neutralidade. Pois é. E, olha, vamos por partes, porque o tema é denso. A questão central que para sobre todo esse material é um paradoxo. Tipo, se a essência absoluta do método científico é o questionamento sem nenhum limite, como é possível que a ciência tente conviver de forma pacífica com dogmas que exigem obediência cega? Essa é a grande contradição, né? E para entender a raiz desse paradoxo e o impacto real na nossa sociedade, o autor nos obriga a olhar para a base de tudo, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Ele ataca de frente esse conceito que quase todo mundo acha inofensivo ou até, sei lá, uma virtude, que é a neutralidade escolar. E é aqui que a metáfora do cemitério se mostra tão brutal. Sim, essa metáfora me pegou de jeito. É muito forte. Porque diferente de um cemitério comum que guarda os restos mortais do que já teve vida, a escola pública estaria funcionando como um cemitério daquilo que ainda nem teve a chance de nascer. Ela enterra o potencial latente ali da criança, aquela curiosidade radical, sabe? Aquela fase dos porquês infinitos. Exato, por que o céu é azul, por que as coisas caem. Isso. No fim das contas, a identidade do futuro pesquisador é sepultada antes mesmo que a pessoa descubra que poderia ser um. E a lápide desse túmulo, segundo a análise das fontes, é a omissão da instituição. Pensa na estatística que o ensaio traz à tona. A base demográfica da nossa sociedade brasileira é profundamente religiosa, isso é um fato. Só que, quando a lente é apontada para a elite da ciência mundial, usando como exemplo ali a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, os números são avassaladores. Eu fiquei de cara com essa parte. Mais de 90% dos cientistas de elite lá não acreditam em um Deus pessoal. É uma maioria esmagadora operando sob uma visão de mundo estritamente naturalista. Só que a escola, sob a bandeira de ser neutra, esconde essa realidade.
Omitir essa correlação demográfica cria um vácuo psicológico. Com certeza. Imagina a cena. Um jovem de 14 anos, sei lá, no interior do país. Esse jovem começa a questionar os dogmas que ele herdou da família, justamente porque está aprendendo biologia celular na escola. Ou física astronômica, estudando o universo. Sim. E o sistema educacional não chega para esse aluno e diz algo como: olha, essas suas dúvidas são super normais. Na verdade, a elite científica do planeta pensa bem parecido com o que você está pensando agora. Não rola esse acolhimento, né? A escola simplesmente fica calada. Fica. E esse silêncio gera o que o autor descreve como uma crise de pertencimento. O jovem que ousa questionar começa a se sentir uma anomalia, um erro no sistema. É um apagamento sistemático feito por omissão e o pior, o que é mais grave, é que quando a instituição decide não ser omissa, as fontes mostram que ela muitas vezes atua para punir a sinceridade intelectual. Os casos relatados são difíceis de digerir. Tem o caso daquela professora, lembra? Nossa, o caso da diretoria. Isso. Ela foi chamada à diretoria da escola para ser repreendida. E o suposto erro dela foi que um aluno perguntou abertamente na aula se ela acreditava em Deus. Uma pergunta inocente. Totalmente. E ela, como educadora, respondeu com honestidade que não. A instituição tratou a professora como se ela tivesse cometido uma violação ética gravíssima. E a escalada dessa hostilidade pode chegar num nível bizarro, quase criminal. O autor cita um episódio onde um professor de biologia do ensino básico foi parar na delegacia. Na delegacia? É absurdo. Sim, conduzido para a delegacia. Uma mãe se sentiu ofendida com o currículo escolar e acionou a polícia simplesmente porque o professor estava ensinando a teoria da evolução em sala de aula. E, gente, a evolução não é um detalhe, é a espinha dorsal da biologia moderna. Pois é. E o próprio Jorge Guerra Pires passou por isso na pele. As notas mostram que ele tentou organizar um lançamento de um dos livros dele num centro cultural público, um espaço da prefeitura bancado com dinheiro público. O evento foi cancelado sumariamente. A desculpa oficial foi que se tratava de um tema sensível. Mas, cara, tem uma incoerência gritante aí. Bastante. Você escolhe os espaços públicos, dizem que são laicos e neutros, mas na prática punem quem ensina a ciência estabelecida, ou censuram o autor por ser ateu. A gente não está lidando com um árbitro de futebol que só apita falta contra um dos times. Essa analogia do árbitro é perfeita. Ela capta exatamente a crítica do ensaio. A neutralidade nesse contexto prático, ela é armada como um escudo. Um escudo para quem? O objetivo não é proteger o livre pensamento do aluno, mas sim blindar o conforto dogmático de uma sociedade que é majoritariamente religiosa. A regra não dita é garantir que nenhuma ideia nova perturbe a paz daqueles dogmas já enraizados. Só que essa blindagem não é impenetrável. Algumas pessoas conseguem sobreviver a esse filtro inicial e chegam na universidade. E aí entra a dúvida o que acontece com a mente de quem fura esse bloqueio. E para responder a isso, as fontes trazem dados estatísticos de uma pesquisa que foi conduzida pelo próprio autor, focando no perfil do jovem pesquisador brasileiro. Olha, eu confesso que dei uma travada nessa parte das fontes sobre análise matemática. O que esses dados revelam na prática? Bom, esses dados funcionam como um termômetro sociológico bem raro. O autor mantém um portal chamado jovempesquisador.com e, através dele, ele fez um levantamento de dados dentro de um grupo oficial da CAPES no Facebook. Era um grupo grande? Sim, um espaço com milhares de pós-graduandos, mestrandos, doutorandos do Brasil inteiro. E o resultado expôs um abismo demográfico absoluto entre os corredores da academia e as ruas do resto do país. E quais foram as proporções que ele encontrou lá? Então, descobriu-se que 41% desses jovens pesquisadores se declaravam sem religião, englobando aí ateus e agnósticos. 41%? Isso. Para colocar em perspectiva, na população brasileira em geral, quem não tem religião gira em torno de 15%. Nossa, é um salto gigante dentro da academia. Monumental. Mas o dado que realmente complica as coisas é que 48% desse mesmo grupo de elite acadêmica ainda se declarava cristão, dividindo ali entre católicos e evangélicos. E é aqui que entra a parte que me deixou meio confuso na leitura.
As notas dizem que ele não parou só nessas porcentagens cruas. Rolou a aplicação de um conceito chamado estatística bayesiana, um tipo de cálculo reverso. Como funciona isso e o que provou? É um conceito muito legal. O teorema de Bayes é essencialmente uma forma de calcular probabilidades baseadas em evidências condicionais. Em vez de perguntar quantos por cento dos cientistas são ateus, ele inverteu a lente. Tá, e como ficou a pergunta? A pergunta passou a ser: se a gente pegar um brasileiro aleatório e soubermos que ele é ateu, qual é a probabilidade estatística de que ele se torne um cientista? Ah, entendi. Ele quis testar a capacidade preditiva da pessoa não ter religião. Exatamente isso. E a matemática revelou que, para um ateu, a probabilidade de entrar e permanecer na carreira científica é 3 vezes maior do que a média da população em geral. Caramba, 3 vezes? Sim. Estatisticamente, a ausência de dogmas atua quase como um passaporte carimbado para a ciência. E para os cristãos? Quando o cálculo bayesiano é aplicado aos cristãos do grupo, a probabilidade de se tornarem pesquisadores cai para baixo da média populacional. A conclusão dele é que existe um filtro de afinidade claro. Faz sentido. O método empírico atrai quem já rompeu com o dogma, ou a ciência vai dissolvendo o dogma com o tempo? Olá, nós vamos fazer uma pequena pausa no show, né? Nós vamos voltar em breve. Eu queria fazer uma pequena pausa para falar um pouco para vocês dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados na Amazon e muitos deles têm sido focados no conceito de divulgação científica. Então aqui nós vamos fazer uma pequena pausa para poder falar desses livros, né, que eu acho que pode ser bastante valioso para a minha audiência desse podcast. O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês é Seria a Bíblia um livro científico, né? Seria a Bíblia um livro científico é um livro que aborda os absurdos bíblicos do ponto de vista científico, né? Será se a gente pode levar a sério a Bíblia do ponto de vista científico? Eu não fico em somente críticas, piadas, memes. Eu faço uma conexão com o mundo moderno, né? Com como a ciência mais recente responde às perguntas. Então, eu acho que é uma excelente leitura para vocês, né, para quem gosta de uma boa leitura. Então, seria a Bíblia um livro científico, é um livro que usa a Bíblia como um ponto como uma alavanca, né, para a gente poder falar de ciências mais modernas, né. Quando a Bíblia foi escrita, muito possivelmente, com certeza, na verdade, né, o conhecimento que nós temos hoje, né, a vasta gama de conhecimento em genética, astrologia, física, não existia. Então, como que nós podemos, se a gente fosse atualizar a Bíblia, né? A Bíblia é um livro sagrado, então a gente não pode atualizar a Bíblia, mas se a gente fosse atualizar a Bíblia, né? Quais seriam os conceitos científicos que deveriam ser colocados para que o livro fosse atualizado, né? Mas nós sabemos que é um livro sagrado, por ser um livro sagrado não pode ser atualizado, né? A ideia é essa, de que um livro sagrado ele é eterno até o fim, né? Então, mas se a gente pudesse atualizar, quais seriam os conceitos que deveriam entrar na Bíblia, né? Quais seriam os conceitos modernos em genética e várias áreas científicas, né? Então, hoje eu deixo para vocês nesse episódio a dica do livro Seria a Bíblia um livro científico, né? Então, abração a todos e vamos voltar ao show. Só que o desenrolar dessa pesquisa dentro do grupo da CAPES termina de um jeito meio trágico. O autor não foi, sei lá, aplaudido por trazer dados inéditos. Longe disso. Ele foi expulso do grupo. A reação institucional foi fascinante de observar, sociologicamente falando, mas lamentável para o lado acadêmico. Ele apresentou os gráficos sobre a própria demografia do grupo para eles. E qual foi a resposta? Em vez de uma discussão analítica, a resposta foi uma hostilidade puramente emocional. O episódio culminou com a remoção sumária dele da comunidade. Mas isso não escancara uma falha bizarra no nosso modelo educacional? É como se o sistema tivesse treinado técnicos supercompetentes para operar microscópios eletrônicos, sequenciar DNA... Sim, apertadores de botões de luxo. Isso, mas no segundo em que alguém imprime um gráfico mostrando o comportamento sociológico desses mesmos técnicos, a racionalidade evapora. Eles entram em pânico e puxam a tomada da máquina. Essa constatação faz a gente questionar o verdadeiro valor de um título acadêmico hoje. O ensaio argumenta com muita força que ter um diploma de mestrado ou doutorado
não garante que a pessoa absorveu o método científico como filosofia de vida. É só um adestramento técnico, no fim das contas. Exato. Ensina-se o aluno a formatar o artigo nas normas, a rodar a estatística, mas a identidade dogmática primária dele continua blindada. E quando os dados de fora ameaçam essa redoma, a reação não é científica, é censura. E essa frieza dos números estatísticos esconde um trauma humano real. O que acontece com a mente de alguém quando essa redoma finalmente trinca? As fontes contam a história muito vívida de uma bióloga, a Ana. A história da Ana é incrível. Ela cresceu imersa numa comunidade bem restrita de testemunhas de Jeová. É o exemplo clínico do que o autor chama de despertar tardio. O mais louco na história dela é que a ruptura não aconteceu estudando evolução ou biologia no ensino médio. A escola falhou em provocar o senso crítico nela. A Ana relata que o momento em que a realidade desmoronou foi já na faculdade, no meio de uma aula de cálculo. Olha, isso me pegou de surpresa de verdade. O professor devia estar desenhando equações abstratas no quadro, algo sem nenhuma conexão óbvia com religião. Como que a matemática pura quebrou um dogma religioso? Porque a Ana começou a entender conceitos de limites físicos, de modelagem de volume e espaço. Ela pegou aquele rigor implacável do quadro e, quase sem querer, aplicou na crença central da vida dela. Que era qual? A crença de que, no fim dos tempos, todos os mortos da história do planeta ressuscitariam fisicamente e viveriam ao mesmo tempo na Terra. Ah, então a mente dela juntou a biologia com a física e a matemática. Sim, ela começou a calcular a massa biológica de bilhões e bilhões de seres humanos de todas as eras. A matemática, junto com a logística de espaço físico para sustentar essa galera toda, provou que o dogma era materialmente impossível. Não tinha espaço físico no planeta para tanta gente. Exato. A equação quebrou a crença. Ela transferiu o rigor lógico da aula para a esfera pessoal. Isso mostra que a universidade age como um destruidor de dogmas. Não fazendo uma doutrinação anticlerical, ativista, mas só atirando as muletas cognitivas. Você exige coerência para o mundo físico, fica impossível não exigir a mesma lógica para a própria visão de mundo. Com certeza. Só que o que as fontes questionam é o custo dessa demora. Se a Ana precisou chegar numa aula de cálculo avançado na faculdade para começar a pensar racionalmente, quantos talentos promissores foram jogados no lixo porque o ensino básico protegeu eles do desconforto de pensar? É uma perda inacalculável. E a jornada não fica mais fácil para quem rompe a barreira e segue na biologia, por exemplo. O cenário descrito é de um isolamento brutal. Como assim? O material aponta uma falha estrutural gravíssima na ciência, a ausência de corporativismo. Mas, peraí, se a ciência adotasse um corporativismo de fechar as portas para defender os seus, ela não estaria virando um partido político no pior sentido? É uma preocupação válida, mas a comparação que o autor faz serve para mostrar o desequilíbrio. Na política, se um parlamentar é atacado de fora, a classe se fecha. Vira um escudo. Sim. Até em casos criminais severos, as fontes falam até de investigações de homicídio e a classe se protege. O corporativismo age como um sistema imunológico viciado. Mas na ciência, impera o salve-se quem puder. Cada disciplina fica lá isolada na sua ilha. Totalmente. Hoje, a biologia carrega todo o peso do conflito contra o fundamentalismo sozinha. São os pesquisadores de ciências biológicas que sofrem ameaças e processos por ensinar seleção natural ou usar células-tronco. Enquanto isso, matemáticos, físicos e cientistas da computação ficam assistindo ao massacre de longe, bem quietinhos. Claro, porque as leis da termodinâmica não ofendem o criacionismo com a mesma força. Mas achar que isso é um problema só da biologia é miopia, né? O autor pensa exatamente assim. Ele usa uma analogia histórica brilhante para ilustrar isso. Ele compara os cientistas omissos com a postura da Dinamarca na Segunda Guerra Mundial. Aquela falsa sensação de segurança. Isso. A ideia de que, o fascismo está devastando o país vizinho, mas não vai cruzar a nossa fronteira. É uma ilusão. A recusa das áreas de exatas em fazer uma frente unida para defender a biologia hoje é uma rachadura na fundação da ciência de amanhã. E para lidar com essa vulnerabilidade toda, o que a gente observa é que muitos intelectuais de elite tentam forjar um tratado de paz
que na prática é meio esquizofrênico. As fontes falam de uma compartimentalização mental profunda. É o que o neurocientista Sam Harris denuncia como a hipocrisia do cientista de segunda a sexta. Como é que é esse perfil? É aquele pesquisador que nos dias úteis no laboratório ele é implacável, exige estatística, revisão por pares duplo cego, rigor total para aceitar uma teoria. Mas chega no domingo de manhã, ele desliga a chave do raciocínio e aceita alegações sobrenaturais sem um pingo de evidência. Nossa, e o material não ataca só o acadêmico anônimo. Tem o debate no topo da pirâmide intelectual. Eu li sobre o embate entre o Richard Dawkins, que é biólogo evolucionista, e o Francis Collins, o geneticista que liderou o projeto Genoma Humano. Um peso pesado da ciência. Sim. E, pelo que entendi, o Collins tenta justificar o fundamentalismo usando argumentos da física. A tal da tese do ajuste fino. Como que funciona essa ginástica mental? A premissa do ajuste fino diz que as constantes físicas do universo, tipo a gravidade ou a massa do elétron, são tão milimetricamente calibradas para permitir a vida que isso exigiria um calibrador consciente, um projetista inteligente. Mas isso não é um salto lógico colossal. O cara é um geneticista de ponta. Ele leva o conhecimento da física e da biologia até a porta da igreja. Chega lá, deixa o rigor científico na calçada e entra com a Bíblia debaixo do braço. É bem por aí. A própria física teórica tem modelos robustos para explicar essas constantes, tipo o multiverso. Nosso universo seria só uma variação estatística. Mas nessa hora, o cientista abandona a resposta testável e escolhe a conclusão mística que deixa ele confortável. E essa ânsia de conciliar o inconciliável tem um histórico bem frustrado na ciência. O autor traça essa genealogia num outro livro abordado nas fontes, O Paradoxo de Einstein. O Einstein tentou resolver isso na década de 30, não foi? Sim, ele tentou separar os mundos de forma elegante com um conceito que a gente conhece como noma, os magistérios não interferentes. Aquela ideia de que a ciência cuida dos fatos do mundo natural e a religião cuida dos valores morais, sem um cruzar a fronteira do outro. Isso, por volta de 1931. O problema, e esse é o cerne do paradoxo explorado no livro do Jorge Guerra Pires, é que o próprio Einstein, 10 anos depois, em 41, se viu forçado a admitir que fracassou. Ele publicou outro ensaio desistindo dessa paz. O que fez ele mudar de ideia na década de 30? Ele percebeu que a natureza do dogma é expansionista. A religião nunca respeita os limites do próprio magistério. Ela avança o sinal de forma sistemática. Não se contentam só com o lado espiritual. Exato, eles exigem controle sobre o que a biologia pode descobrir, o que a medicina pode aplicar, e a religião invariavelmente tenta submeter o mundo físico à jurisdição dela. Sem contar um argumento muito poderoso que está nas fontes, apoiado em intelectuais como Richard Carrier, a ideia de que até mesmo esse território da moralidade, que foi cedido para a religião, precisa ser retomada pela ciência urgente. A premissa dele é muito lógica. Muito. Se a moralidade se baseia no alívio do sofrimento e em promover o bem-estar de criaturas físicas e conscientes, avaliar uma ação moral é avaliar a consequência no mundo real, e quem estuda a consequência no mundo real é a ciência. Terceirizar a bússola ética da humanidade para textos da Idade do Ferro é um erro estratégico. É o que fecha o arco do nosso material de hoje. Essa harmonia forçada, essa fachada de respeito mútuo é um veneno de ação lenta. Quando a academia vende que a fé cega e o método empírico dançam de mãos dadas, a gente não resolve o conflito, a gente só mantém o adestramento que sufoca o pensamento independente. Então, para quem chegou até aqui com a gente nessa análise, qual é o saldo final? O cenário mostra que essa ilusão de neutralidade escolar não protege os alunos. Ela sabota a espinha dorsal do pensamento crítico no Brasil. O sistema fabrica apertadores de botões maravilhosos, mas apaga a centelha de rebeldia intelectual que faz a ciência andar para frente. E para nossa audiência que sente que é hora de explorar essas engrenagens, sem os filtros institucionais, a obra do Jorge Guerra Pires é um prato cheio. É para chocar a letargia mesmo. Sim, e as notas indicam 2 caminhos ótimos. O primeiro é o livro Gibíblia, A Fábrica de Absurdos, a história de Jesus sobre uma lente ateísta. Dá para achar fácil na Amazon impressa com a logística do Prime, então a devolução é tranquila, ou o e-book que cai na hora.
e tem a versão em audiolivro completinha lá no Google Play. O que já faz a ponte perfeita para o lançamento mais recente dele, que baseou essa nossa parte final, O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Já está nas lojas da Amazon e o audiolivro está liberado no Google Play e no Google Books. E fica a dica de ouro do autor para produtividade escutar audiolivros. Você baixa no Google Play pelo smartphone, escuta offline caminhando, cozinhando, lavando a louça. Transforma o tempo morto em consumo de conhecimento de alto nível. E para ler e-book da Amazon, não precisa ter o aparelho do Kindle, New. O app deles roda em qualquer celular. Para finalizar, as fontes deixam uma reflexão que parece uma profecia incômoda, retomando aquela ideia dos cientistas da computação e matemáticos ficarem quietos hoje enquanto a biologia apanha. Achando que a guerra não chega neles. Exato. O ensaio alerta que o campo de batalha vai mudar. Hoje a briga é sobre evolução e manipulação genética. Mas a marcha da tecnologia é implacável. No momento em que a inteligência artificial ultrapassar a automação e começar a simular consciência estilo filme Ex Machina, Nossa, verdade. onde os debates forem sobre direitos de entidades sintéticas ou transferir a mente para a máquina, o fundamentalismo vai atacar sem dó. Eles vão criar justificativas teológicas novinhas para destruir o coração da ciência da computação. O silício vai ser a nova heresia. O herege não é mais o biólogo, é o programador e a máquina. A linha de frente vai se mover. E a pergunta que fica para quem acompanha a gente é: a ciência vai continuar forçando esse acordo de paz ilusório, apaziguando dogmas que querem controlar tudo? Ou a academia vai finalmente entender que para proteger o futuro do conhecimento não dá para recuar nem 1 milímetro por obscurantismo? Fica a provocação. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.